lindos e lindas, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast. E hoje eu preparei uma surpresa para vocês. E vocês não contavam com a minha astúcia. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira meio rutinha, mas vai ser Ana e Aninha. E a gente fez uma brincadeira aqui na edição e eu mesma vou entrevistar eu mesma. Então eu espero que vocês gostem. E aí, curte, compartilha e comenta. Olá, Ana, sua linda! Vou começar aqui a fazer as perguntas para você, tá bom? Vamos lá. Ana, de onde surgiu a ideia do Pode Ser Linda Podcast? Bom, eu confesso que foi um processo terapêutico, autoral, há mais ou menos 1 ano atrás, 2 anos atrás. Eu não estava numa das minhas fases melhores da vida e eu queria fazer alguma coisa que unisse o meu talento com a minha paixão, que é pessoas, e também a minha expertise. Eu sou jornalista de formação e adoro internet, confesso que gosto, mas ao mesmo tempo todos os conteúdos que eu estava consumindo na internet, independente das mídias, me traziam um pouco de angústia, né? Acho que agora tem uma tendência, né, que está mudando essa questão do conteúdo, mas tudo que eu vi, a maioria ali, 90% das coisas, parece que não mexiam comigo, parecia que eu estava perdendo tempo. E eu reclamava, falava, meu Deus, mais isso, mais look do dia, mais não sei o quê, mais trend, que coisa chata. Por que será que a gente não tem canais que a gente tragam pessoas que falem coisas que nos acrescentem de alguma forma, né? E eu também conversava com algumas amigas, algumas pessoas do meio profissional, do pessoal, enfim, com a minha terapeuta. E aí eu via que elas também concordavam, né, dessa opinião. E que muitas vezes eram mulheres espetaculares, de excelência nas suas áreas, ou com uma carreira, ou com cases de vida, com jornadas de vida muito espetaculares, às vezes com o Instagram fechado, desconhecidas, que eu falei, cara, essa mulher poderia estar falando em algum lugar, né? E eu fiquei por muitos meses pensando nisso. Associado a isso, compartilhei isso com a minha terapeuta, com a Adriana. Beijo, Adriana. Inclusive, ela foi a primeira entrevistada do podcast com a Adriana Neto. E eu estava numa fase também não muito feliz, né? Acho que algumas pessoas também já passaram por isso, pelo que eu estou falando. E eu entrei num processo de resgate das coisas que eu realmente amava e também um resgate da minha essência, que não é nada mais um encontro das coisas que a gente ama fazer. E aí, eu sou super comunicativa e eu gosto muito de escutar as pessoas. Aliás, venho desenvolvendo a escutatória, né? Quanto mais tempo passa, mais velha eu fico, mais eu gosto de escutar. Então, eu resolvi, por que não ter um espaço onde eu trago essas mulheres que eu converso no mundo offline, no meu dia a dia, para estarem contando um pouco, compartilhando, colaborando com outras mulheres que às vezes estão passando pela mesma coisa e precisam ouvir alguém normal, alguém que se encaixe naquilo, que também está passando por aquilo. E aí surgiu a ideia do Pode Ser Linda, né? Como eu te falei, eu comecei esse processo um pouco triste, a minha vida estava um pouco cinza. E aí o nome surgiu daí. Então, a vida pode ser linda para quem tem propósito. E qual o verdadeiro propósito do Pode Ser Linda? Eu acho que se tivesse uma palavra para definir o Pode Ser Linda hoje, seria acolhimento, né? Então, a gente está trazendo pessoas e mulheres, né, principalmente, até agora são mulheres, que possam acolher de alguma forma outras mulheres, né? O mundo moderno, bom, ser mulher já é muito complexo, né? Temos várias fases no mesmo mês. E eu acho que o mundo moderno, né, com essa agilidade, com esse acúmulo de tarefas, trouxe ainda mais complexidade para a vida da mulher. E isso tudo acaba como angústia, se a gente não trabalhar, se a gente não ressignificar, se a gente não se permitir a errar, a não fazer tudo com excelência, né? A gente sempre parece que nunca dá conta, que sempre está ruim. E, na verdade, às vezes está muito melhor do que a gente acha que está, né? Um pouco daquela coisa da síndrome da impostora. E foi muito engraçado, porque eu achava que as pessoas não viriam. Então, eu confesso que eu sou uma pessoa muito bem relacionada, tenho esse privilégio, mas eu sempre achei que as pessoas não viriam aqui falar para mim. E todas as mulheres que eu convidei até hoje toparam, vieram. Eu falei, gente, essa mulherada é corajosa mesmo, hein, de estar aqui falando para mim, um podcast que ainda é muito pequeno, né?
E cada vez que eu tô aqui gravando, e eu tô com uma mulher na minha frente, perguntando as coisas, eu fico olhando e eu fico pensando na minha cabeça assim, meu Deus, como essa mulher é maravilhosa, eu não acredito que ela fez tudo isso, meu Deus, que bom que ela tá aqui, Deus, obrigada por ela ter vindo até aqui, olha o que ela tá falando, gente, eu acertei de novo. E são tão plurais, né, são mulheres, cada uma com perfil, e cada uma com um jeitinho, de diversas origens, classes sociais, experiências, escolaridade. E eu fico falando de fato, né? A gente pode ser mais colaborativa. A mulher tem muita coisa para compartilhar. E acho que uma acolhe a outra, né? Um processo ali de modelagem, de se ver também no lugar da outra. Porque às vezes a gente, quando está no nosso lugar, a gente não consegue se ver. E quando a gente vê alguém falando, a gente fala, cara, eu estou passando por isso. Cara, comigo também é assim. Então, eu acho que essas mulheres vieram para inspirar, para trazer também tranquilidade nas escolhas da mulher contemporânea, digamos assim. E tudo isso também trazer acolhimento, pertencimento. E fala aqui para o público, que é pouco das pessoas se confundem, por que o nome Pode Ser Linda? O que ele representa para você? Foi muito engraçado, porque Pode Ser Linda, na verdade, é um trocadilho, né? Não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com a beleza física. E sim tem a ver com a vida que a gente escolhe todos os dias, com a rotina que a gente escolhe todos os dias, com os valores que a gente tem, com as lutas, né? Que a gente escolhe lutar. Eu nem gosto de falar muito dessa palavra, porque parece um pouco agressivo, mas os caminhos que a gente escolhe percorrer, a jornada que a gente quer seguir. Então, sempre pode ser linda. A gente sempre consegue ressignificar isso, sempre nos permitindo. Então, pode ser linda é isso. A vida pode ser linda para quem tem propósito. E essa aqui é uma pergunta profunda, hein? Quem que é a Ana hoje, depois de tantos episódios gravados? Olha, a Ana é uma eterna aprendiz. Eu confesso que eu sempre fui muito curiosa e fuço as coisas e gosto de ir atrás de coisas novas. O novo me fascina, então eu gosto muito de pesquisar, de ler, de ver, de trocar, de conversar. Sou um pouco metida também. E eu acho que eu encontrei, de fato, uma coisa que me atrai, assim, de corpo e alma. Eu falo que quando eu estou aqui, eu estou num flow, né? Que é quando a gente medita, que eu estou aqui 100% escutando e aprendendo. E todas essas mulheres me transformaram. Assim, de alguma forma, contribuíram para a minha jornada de aprendizagem, de ressignificar, de se perdoar, de se acolher, né, de se autocuidar. E eu falo assim, que eu imagino Pode Ser Linda como um grande mosaico, onde todas elas me representam, né? Então, cada fotinho de cada uma ali faz a minha imagem. Então, todas elas, eu estou em todas elas, né? Então, voltando ali ao processo terapêutico, coisas que me inspiram, coisas que eu amo, coisas que eu admiro, ou coisas que me atrapalham, que me trazem medo, que me trazem angústia, tudo isso hoje eu canalizo para ser debatido aqui, de uma forma ou de outra. Elas me representam, todas elas é um pedaço de mim. E se você tivesse assim que falar, qual foi o ponto de virada mais marcante na sua vida até aqui? Olha, eu acho que foi o casamento. Eu acho que o casamento, para mim, trouxe muita maturidade. Trouxe um lugar de paz, né? Eu sou casada há 16 anos, com o mesmo marido. E eu acho que quando eu consegui me organizar emocionalmente, assim, eu fui uma jovem muito ativa, energética, e saía, fui uma adolescente um pouco problemática, com muita energia e mal compreendida, porque eu gosto de liberdade, eu acho que mulher tem que ter liberdade. E eu acho que o casamento me trouxe essa paz, né? Então, hoje, ainda mais, cada vez mais, me trouxe plenitude, né? Eu acho que esse foi um dos grandes pontos de virada da minha vida. E o segundo, que eu acho que é um divisor de águas, assim, que eu já vinha fazendo terapia, trabalhando minha comunicação. Então, eu queria trabalhar isso, porque isso não me fazia bem, né? Muitas vezes mal interpretada. Então, acho que o segundo ponto de virada da minha vida foi a meditação. Em 2024, no passado, fui para um retiro do silêncio durante 7 dias. Conheci o Raja Yoga.
E, assim, foram 7 dias divinos, de divindade mesmo, de bênçãos, de presentes, de oportunidade para a gente se ver e mudar no caminho que a gente... Às vezes a gente traça e não consegue, né? Às vezes a gente traça um caminho que a gente quer ir e a gente fica dando volta e círculo, e às vezes a gente não consegue arrumar o trilho ali para a gente chegar onde a gente quer. E eu acho que a meditação, ela trouxe essa consciência para mim, essa clareza mental, de às vezes parar e não ser tão reativa. Inclusive foi em Oxford, perto de Londres, e as professoras, as minhas mestres, né, as minhas guias são mulheres. Na verdade, uma instituição feminina, então todas as hierarquias são geridas por mulheres. Foi um grande ponto de virada. E trabalhei muito essa coisa da comunicação. Meu marido fala que foi uma, voltou outra, que realmente foi uma mudança muito grande. E por eu ser jornalista também, eu acho que essa coisa é minha nata, né? De tudo querer ter um debate, de tudo botar energia ali e querer saber, não, mas vamos discutir, vamos argumentar, né? E eu acho que eu voltei mais plena, mais tranquila, né? Então, e eu acho que com a meditação também eu vi a beleza da escuta, né? Do silêncio, principalmente, e da escuta. E eu comecei, de fato, a prestar mais atenção nas pessoas, né? E às vezes, quando a gente está num papel onde a gente reage, a gente responde rápido, a gente fala mais da gente do que do outro. E quando a gente está num papel de observador, de escuta, a gente vê muito mais do outro do que a gente, né? E muitas coisas aí já se resolvem. E então é isso. Acho que foi o ponto de virada da minha vida, foi o casamento e a meditação. Você sempre se sentiu linda? Fui muito insegura durante muitos anos. O casamento também me trouxe segurança para isso. E a terapia aliada à meditação, aí o negócio deslanchou. E hoje eu nem penso mais se eu sou bonita, se eu não sou, se eu estou bonita, se eu não estou, aos olhos dos outros. Na verdade, eu me sinto linda, eu me sinto plena e eu me sinto maravilhosa com as escolhas que eu tenho feito hoje. E existe, assim, alguma pergunta que você mais gostou de fazer até hoje? Conta pra gente aqui, conta pro público aqui, que eu já sei. Eu gosto muito de fazer... É engraçado, gente, porque existe no mundo, eu acho que muitas pessoas que são luzinhas, assim, pessoas que estão trabalhando pelo bem. E eu não falo só de pessoas que se dedicam ao terceiro setor, à doação ou à filantropia, mas até em si, nas suas profissões, né? Como médicos, terapeutas, cientistas, né? Juízas. São pessoas que são luzes, assim. E eu acho que existe um movimento silencioso muito grande dessas mulheres, né? Que estão brilhando, cada uma no seu cantinho, cada uma no seu espaço, no seu lugar. E parece que todas as mulheres que eu trago aqui, elas têm alguma coisa em comum, que é a fé e a espiritualidade, né? Então, eu gosto de fazer muita pergunta que é assim, se a Ana de hoje é a Ana de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e se a espiritualidade já fazia parte dessa pessoa nessas fases. E geralmente a resposta é não. Geralmente a espiritualidade, a fé vem junto com a maturidade, uma fé muito madura, né? De acreditar numa força superior, numa força divina, num mundo conectado entre as pessoas, entre energia. E eu acho que essa é a minha maior pergunta. Fulana, você se considera uma pessoa de fé? Eu nunca escutei um não. Nunca. E espero não escutar, porque eu acho que a fé é um pilar muito importante aí da nossa saúde mental, saúde física e também da nossa longevidade. Agora, curiosidade dos espectadores. O que dá mais trabalho, o que você acha mais trabalhoso de fazer no Pode Ser Linda Podcast? Olha, eu acho que o que dá mais trabalho para se ter um podcast, que é um trabalho bom, na verdade, são as edições, né? Porque é muita coisa boa. A gente geralmente grava em média 50 minutos, 55, uma hora. E, cara, como é que a gente vai tirar 4 reels de 1 minuto e meio, 4 shorts, né? Pra quem não sabe, os shorts são os recortezinhos que a gente põe no YouTube e os reels são os recortes do Instagram. De um bate-papo maravilhoso, super profundo, engraçado, crítico às vezes, em 1 minuto. Então, olha, eu acho que fazer essa edição, assim, pegar todo esse material, eu acho que é difícil.
Eu acho que é um desafio, na verdade, traduzir a qualidade do episódio, né, em poucos minutos, em poucos segundos, eu acho que talvez seja o trabalho mais difícil. Você já pensou em desistir? Ah, todos os dias. Todos os dias eu penso, falo, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Porque eu sou jornalista de formação, eu trabalho com eventos, né? Eu tenho uma agência que realiza eventos corporativos, faço eventos no Brasil inteiro. E às vezes eu tô aqui, eu tô lotada de coisas, e no começo eu não gravava, eu desmarcava com o estúdio, não vai dar, eu tenho que trabalhar. E isso também foi um processo terapêutico de desapego. E de meditação também. De fazer, cara, se você for lá gravar 1 hora e meia, isso não vai mudar nada no seu dia, muito menos na sua semana, muito menos no seu mês, muito menos no seu ano, muito menos na sua vida. Então vai e faz. De fato, é uma coisa que me traz muito prazer. Eu sou realizada quando eu tô aqui gravando e escutando as mulheres. E quando eu vejo o resultado, é muito engraçado. Porque eu me vejo, às vezes, quando eu vejo o resultado do episódio, da entrevista, eu falo, meu Deus, como é que eu fiz essa pergunta? Eu sou muito cara de pau, meu Deus do céu, como é que eu tive... Eu me acho muito melhor quando eu me vejo de fora do que quando eu, de fato, penso em mim. Então, também foi bem terapêutico isso, né? Da gente ver de eu ver que eu consigo fazer uma coisa de excelência, assim, que eu me orgulho. Nossa, eu tô orgulhosa disso. Assim, nossa, como eu fui bem. Nossa, como eu, né, me achei bonita. Nossa, como foi mágico. Então, eu acho que isso, para mim, é super relevante. Mas, falando da desistência, todos os dias eu penso em desistir. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu tô em fuga? Porque eu fico pensando, será que eu tô em fuga? Eu tô indo lá gravar porque eu amo fazer isso? Meu Deus, e agora? E os custos? Eu tô investindo no estúdio, eu tô investindo em social media. Será que isso aqui vai ter resultado? E daí eu falo, olha, eu já tô tendo resultado. Eu saio daqui muito melhor do que eu entrei a cada episódio. Então, eu acho que desistir sim, eu penso direto, eu preciso conscientizar para não desistir. Tem desafios, né? O crescimento orgânico, para quem trabalha com internet, todo mundo sabe, é difícil. Eu vibro a cada curtida nova, eu vibro a cada comentário, eu vibro a cada inscrição, né, no Spotify, no YouTube que a gente está. E comentários também de amigos, de conhecidos, de pessoas que a gente não conhece. Acho que receber um elogio de quem a gente nunca viu na vida vale por 3, né? E também de pessoas famosas, que a Sabrina Sato esses dias comentou o nosso Reels, foi super legal. Essas coisas de fato me enchem, assim, enchem meu coração. E assim, teve algum episódio que te marcou profundamente, alguma coisa muito especial, que te fez assim parar e pensar, ou chorar, ou impactou? Tem alguns, né? A gente já teve muitas entrevistadas que se emocionaram no ar, e geralmente quando se fala da perda de alguém que a gente ama. Então, sim, alguns, acho que foram os últimos, não vou, né? Quem quiser ver e confira lá. Mas eu acho que sempre que a gente tem uma tragédia na família, ou a gente perde alguém que a gente ama de forma inesperada, ou até de forma esperada mesmo, quando a gente perde alguém, é sempre um momento na vida que é muito marcante. Eu perdi a minha mãe em maio agora. Eu gravei esses episódios muito depois. Eu falo, tá tudo conectado, né? Parecia que o episódio, as falas eram para mim. E quando a gente perde alguém que a gente ama, que tá muito perto, e a minha mãe estava muito doente, minha mãe tinha Parkinson avançado. E para quem não sabe, o Parkinson, ele enrijece, né, o corpo. Não era o Parkinson que treme. A gente tem a imagem do Parkinson, aquela doença que treme, mas o dela era o enrijecimento. A gente já sabia que em algum momento isso ia acontecer. E eu falo assim, né, falei com meus irmãos, falei com algumas amigas, que a gente estava muito preparada para a partida dela, né, para a passagem, quando ela faleceu. Então, quando ela faleceu, doeu muito, claro, para a gente não saber que a presença física não está ali, né? A matéria, o corpo. Mas eu sempre acho que a matéria é uma coisa... Eu acho que o amor transcende a matéria, né? As lembranças transcendem a matéria. Eu acredito, de fato, que existe algo depois. Então, eu sinto ela muito presente, a minha mãe. Mas o que a gente não se prepara é para o pós-morte. Que talvez seja o momento que eu mais sofri e estou sofrendo, né? Vou fazer 3 meses que eu estou de luto. E é o dia a dia, de fato, de ligar para a pessoa e tipo, como que a vida se arranja depois que a gente perde um pilar na família, né? Então, eu acho que isso eu não estava preparada.
E acho que com a troca, que é aquilo que eu falo, acolhimento, acho que é ruim para todo mundo, né? A maioria dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas tristezas são comum ao ser humano. E eu acho que se a internet tem algo bom, é compartilhar isso e humanizar, em muitas vezes não, mas acredito que muitas vezes sim, isso, e você poder ver ali também que também aconteceu aquilo com aquela pessoa, e ela superou, e ela tem lembranças, e ela continuou a vida, e ela tá bem, e a vida seguiu, né? Então, eu acho que os momentos que mais marcaram em episódios foram de pessoas que perderam entes queridos, compartilharam aqui, choraram, e eu confesso que eu também chorei. Eu não posso ver ninguém chorando que eu choro, gente. Então, eu confesso que eu compartilhei da dor dessas pessoas e também desse recomeço, né? Agora, uma coisa que as pessoas querem saber. Qual que é a diferença da Ana, apresentadora do podcast, e da Ana fora do estúdio? Tem bastante diferença aí que eu sei, um pouco. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa muito caseira. Eu durmo às 8h30 da noite. 7 horas estou jantando. 8h30 estou para dormir já. Até 9 estou dormindo. E aí eu sou essa pessoa. Quando eu chego aqui, eu visto o que eu quero, que eu não posso vestir às vezes no meu dia a dia. E passo uma maquiagem, que geralmente eu não uso maquiagem no meu dia a dia. Passo uma coisinha no olho, que também não é muito. Às vezes vou no salão, às vezes não vou. E eu acho que é isso. Eu acho que a diferença da Ana, que é hostess, né? E da Ana no dia a dia no trabalho, eu acho que é essa, como eu posso falar? Genuinidade. Eu posso aqui ser um espaço que eu posso ser genuína. Posso ser, de fato, quem eu sou, com as minhas tiradas e com essa troca de perguntas e respostas, esse bate-bola que eu adoro, assim. Mas no dia a dia eu não sou assim, não. E qual o seu maior sonho com Pode Ser Linda? Olha, meu maior sonho é, primeiro, que o propósito dele seja cumprido, né? Eu queria muito que as pessoas, assim, para mim, a minha maior realização é quando eu vejo um comentário de falar, cara, isso me ajudou realmente, né? Tipo, isso de fato impactou alguém ou influenciou alguém de uma forma positiva. Seria um sonho, assim, saber que muitas mulheres estão acessando o canal para, de fato, se sentirem melhor. Né? Eu tirar a pessoa num estágio, às vezes, de depressão, de tristeza profunda, ou de ansiedade profunda, ou de angústia, ou de dúvida. Ter um pouco dessas respostas lá também através de uma outra mulher. Isso, para mim, seria um super goal. Eu acho que quando a gente fala de ajudar os outros, né, de dar a mão, não é nem ajudar, porque eu acho que aqui a gente dá a mão, né, vem aqui que a gente vai te mostrar que não é bem assim, que tudo pode ser melhor. Eu acho que tem tanta coisa que pode ser feita, né, e eventos, trazer mulheres de todo o Brasil, mulheres também que procurem a gente para falar suas histórias, e ter uma relevância, né, em 5 anos é bastante tempo, ter uma relevância de audiência, de conteúdo, de interação, enfim, eu acho que é isso. Se você pudesse deixar uma única mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo a gente, eu e você, o que você deixaria? Olha, uma mensagem difícil, né? Uma só. Mas eu acho que a vida é linda, ela pode ser linda, né? Eu acho que a internet trouxe para a gente uma receita inalcançável do que é beleza, do que é sucesso, do que é felicidade. E eu acho que isso acaba pesando muito na vida, principalmente das mulheres, né, da gente, que a gente é cobrada sempre quanto à estética. Você tem que ser bonita, você tem que ser magra, seu cabelo tem que estar brilhoso, a sua pele tem que estar sem espinha, você tem que estar, não pode estar inchada. E isso também foi um trabalho comigo, porque antes, na primeira temporada, eu me arrumava inteira, ia no salão, não sei o quê. Na segunda temporada, eu já comecei, eu falei, gente, vai de qualquer jeito. E para mim era um problema isso, né?
E agora na terceira temporada eu falei, gente, vai como eu tô. Tem dias que eu tô inchada, tem dias que eu tô com bolsa embaixo do olho, tem dias que eu tô mais bochechuda, tem dias que a roupa tá mais apertada, tem dias que eu me sinto mais bonita. E são as fases do mês. Nossa, acho que toda mulher é assim. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que mostrar, né? Então eu também ressignifiquei isso, de falar, cara, eu preciso aparecer lá como eu tô, como eu sou, porque tem dias que eu vou estar com a cara mais descansada, tem dias que eu vou estar com a cara mais cansada. E é isso, minha gente. Tem dias que é comigo aqui, tem dias que é com você aí. Então vamos embora e vamos rir um pouco também das coisas, sabe? Vamos rir, vamos se permitir e vamos tirar um pouco, assim, desse foco da perfeição, né? Então eu também queria trazer um pouco disso, assim, de faça o melhor dentro da sua realidade. Tenha isso na sua cabeça, né? A minha realidade é diferente da realidade de muitas mulheres. Então eu também tenho que ter um pouco de responsabilidade na hora que eu falo, vai que dá, é possível, basta você querer. Então, isso eu acho que tem que ser desconstruído, né? Você consegue, você consegue fazer o melhor que você consegue dentro da sua realidade. E para muitas mulheres é muito difícil a mudança, sair da realidade, né? Furar a bolha. Então, a ideia também aqui é trazer essas mulheres que também falem sobre isso, né? E que se realizem naquilo que construíram. Eu penso que propósito é o que a gente faz bem com o nosso talento e com a necessidade humana. E faça o que está ao seu alcance. Faça o melhor que você pode naquele momento. Porque às vezes a gente está numa fase ruim, né? Eu já passei também por essas fases ruins. E aí eu olho para trás e falei, cara, eu estava numa fase ruim e consegui fazer aquilo. Consegui fazer, sei lá, o que eu dei conta. E já valeu. E agora estou numa fase boa e estou fazendo melhor. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco da ansiedade dessa cobrança e principalmente de desconstruir essa imagem do look do dia, da academia do dia, né? De estar perfeita todos os dias. Estamos ao final de mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, vocês saberem um pouquinho mais de mim, que apresento, que tive a ideia, que sou autora desse espaço colaborativo de entrevistas, e eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha se você gostou, tá bom? Um beijão, tchau!